Em Assassin's Creed 2, você joga como Ezio Auditore da Firenze, um jovem membro da aristocracia florentina. Enquanto a família de Ezio é fictícia, as pessoas que você conhece, lugares que você visita e cidades que você explora em Assassin's Creed 2 fundamentam-se na realidade do século XV na Itália do Renascimento. No centro de tudo isso estava a cidade de Florença. É aqui, entre a beleza, a grandeza e a ganância do Renascimento, que Assassin's Creed 2 começa. Junte-se a nós enquanto exploramos e aprendemos sobre as pessoas e locais mais importantes de toda a cidade. E lembre-se, se você deseja visitar ou revisitar Florença e Ezio, você pode se inscrever no Uplay Plus e ter acesso a Assassin's Creed 2, junto com mais de 100 outros títulos da Ubisoft. Nossa primeira parada ao longo de nosso passeio por Florença é a enorme Catedral de Santa Maria del Fiore. O edifício é comumente referido como Duomo, que significa catedral. A Catedral de Florença estabeleceu o padrão em termos de tamanho e engenharia e inovação do seu tempo. O projeto foi iniciado em 1296 por um arquiteto chamado Arnolfo di Cambio e não foi concluído até 1436, 140 anos depois. O Duomo foi supervisionado por mais de 10 arquitetos diferentes, dois dos quais, Giotto di Bondone e Francesco Talenti, construíram o campanário próximo. Talenti, que assumiu o projeto após a peste negra ter interrompido a construção em 1348, expandiu o tamanho da catedral com o único propósito de garantir que a Catedral de Florença seria maior do que aquelas das cidades rivais, Pisa e Siena. Como se vê, tamanho e mesquinhez eram muito importantes durante o Renascimento. O edifício era quase ambicioso demais. Enquanto a maioria da catedral foi terminada no início do século XV, a cúpula ainda não tinha começado a ser construída porque a catedral era tão grande que ninguém conseguia descobrir como construí-la. Eventualmente, um concurso de projeto arquitetônico foi realizado para encontrar alguém capaz de terminar a cúpula. Um homem chamado Filippo Brunelleschi venceu a competição em 1420. Ele inventou um estilo que dispensa as armações tradicionais em madeira e, através de um sistema de duas cascas que se erguem paralelas e simultaneamente, uma apoiada sobre a outra, conseguindo assim vencer um vão livre inusitado para o período. Em 1436, a construção foi concluída no que era, na época, a maior cúpula do mundo. Enquanto você observa a catedral, não deixe de apreciar a fachada, porque Ezio nunca teria conseguido. Apesar do seu longo tempo de construção, grandes arquitetos e ser conhecida como a maior catedral da cidade, o Duomo de Florença ficou sem sua fachada de assinatura até o final do século XIX, quando Florença se tornou a capital do Reino da Itália mais de 400 anos após a consagração da catedral. Embora a cúpula do Duomo possa ter sido a mais famosa contribuição para o horizonte de Florença, dificilmente é a única marca que Brunelleschi deixou na cidade. Ele também projetou a igreja de San Lorenzo, a igreja padroeira dos Medici, a família mais poderosa em Florença e, sem dúvida, de toda a Itália no século XV. Os Medici subiram ao poder em Florença com uma rica família de banqueiros no início do século XV. Na época de Ezio, o chefe da família era um homem chamado Lorenzo de Medici. Como líder de facto de Florença, Lorenzo empregou alguns dos maiores artistas da época e ajudou a elevar Florença a uma das cidades mais culturalmente influentes do Renascimento. Enquanto a história lembra dos Medici com carinho, sua influência e poder foi visto como uma ameaça por outros nobres florentinos. Durante os cultos do domingo de Páscoa no Duomo, em 26 de abril de 1478, a família rival Pazzi tentou assassinar Lorenzo e seu irmão Giuliano. Lorenzo conseguiu sobreviver ao ataque, mas Giuliano foi esfaqueado até a morte na frente de um público de milhares. O golpe mal sucedido transformou os irmãos Medici em mártires, levando os cidadãos contra os conspiradores da família Pazzi. Francesco? Enquanto o Duomo era o centro religioso da cidade, o seu centro cívico foi o Palazzo Vecchio, originalmente como Palazzo della Signoria. Apesar de sua aparência medieval tradicionalmente áspera, o edifício foi realmente iniciado após o Duomo e ainda teve o mesmo arquiteto original, Arnolfo di Cambio. A torre descentralizada foi o resultado de Di Cambio incorporando uma torre pré-existente na fachada do novo edifício. Como dizem, se não está quebrado, não derrube e construa novamente.
Ao contrário do Duomo, que foi projetado após o delicado e leve estilo gótico, o Palazzo Vecchio pretendeu retratar uma estrutura medieval pesada e sólida. Florença estava frequentemente em desacordo com cidades rivais e até mesmo com o próprio Vaticano, e o Palazzo Vecchio foi construído para ilustrar a força da República Florentina, com sua fachada bruta e rústica e ameias em zigue-zague. Debaixo dos arcos há uma série de 9 brasões destinados a representar a República Florentina. Ezio, eu acho que descobri como fazer um homem voar. E claro, você não pode falar sobre o Renascimento italiano sem discutir o epítome de um homem renascentista, Leonardo da Vinci. Enquanto os jogadores de Assassin's Creed 2 conhecem Leonardo como um criador de dispositivos, decodificador de códices e amigo de Ezio, na realidade Leonardo era muitas coisas, incluindo um pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e muito mais. Ele estava muito à frente de seu tempo em uma ampla variedade de campos, mas por causa de sua ampla gama de atividades intelectuais, Leonardo não foi muito prolífico em muitas áreas. Enquanto apenas algumas de suas pinturas permanecem, o que nos resta são alguns dos mais emblemáticos do mundo, incluindo a Mona Lisa e a Última Ceia. Enquanto seu desenho do homem vitruviano é um dos esboços mais conhecidos da história e representa o que Leonardo acreditava ser proporções humanas ideais, na vida real, hospitais em Florença, Roma e Milão permitiam que ele dissecasse e estudasse cadáveres humanos. Isso significa que ter um amigo como Ezio certamente foi bom para os estudos de anatomia. Eu preenchi sua lâmina com um pouco de veneno. Se acabar, basta visitar um médico. Veneno? Veneno de um médico? Em algumas doses, o que cura pode matar. Em outros lugares de Florença, não deixe de visitar a igreja de Santa Maria Novella, que contém um afresco da Santíssima Trindade de Masaccio, um dos primeiros exemplos de perspectiva linear renascentista na pintura, sinalizando a unidade da arte e da ciência. É também o local dos primeiros ataques religiosos a Galileu, cujas descobertas científicas foram vistas como uma ameaça para a igreja. Do outro lado da cidade fica a Basílica de Santa Croce, outra adição ao horizonte florentino pelos nossos amigos di Cambio e Brunelleschi. Como a principal igreja franciscana em Florença, Santa Croce foi o local de sepultamento de alguns dos italianos mais famosos do mundo, incluindo Michelangelo, Galileu e Maquiavel. Nós apenas arranhamos a superfície da história de Florença, e graças ao banco de dados do jogo você pode descobrir mais sobre a cidade por si mesmo, para não mencionar outros locais importantes do jogo, como San Gimignano e Veneza. Assassin's Creed 2 está disponível no Uplay Plus, então se você quiser saber mais, inscreva-se e explore o Renascimento. Por mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e visite o site news.ubisoft.com.